são aqueles famosos pontos de inflexão da história, né, Leonardo? A gente está no olho do vulcão, literalmente. Para lembrar o romance do Malcolm Lowry, Under the Volcano, a gente está embaixo do vulcão, e o vulcão já está explodindo há um bom tempo. Eu venho seguindo a história das novas rotas da seda, literalmente desde o começo. Eu estava olhando os meus arquivos nesses últimos dias, eu postei no VK e no Telegram, eu acho que foi a primeira coluna que eu fiz sobre as rotas da seda há 10 anos atrás, em 2013, em setembro de 2013, alguns dias depois que o Xi Jinping lançou oficialmente as novas rotas da seda em Astana, no Cazaquistão. Ele foi na Universidade Nazarbayev, em Astana, fez esse discurso dizendo basicamente, olha, nós estamos revivendo a Rota da Seda e agora vai ser algo high-tech para integrar a China com os nossos vizinhos na Ásia Central e além. E no mês seguinte ele foi a Jakarta e lançou a Rota Marítima da Seda. E essa semana, os chineses, com aquela espetacular noção histórica e de mise-en-scène simbólica que eles têm, no fórum de terça e quarta, eles celebraram esses 10 primeiros anos, lançaram as bases para os próximos 10 anos. Durante o Business Forum das Rotas da Seda, eles assinaram contratos no valor de 100 bilhões de dólares só nas conversas durante o Business Forum, que durou algumas horas ontem, quarta-feira. E em contraste, eu diria absolutamente abissal, com o boneco de pano na Casa Branca propondo um novo pacote para as guerras da Ucrânia e de Israel no valor de 100 bilhões de dólares. Ou seja, isso deixa mais do que claro para vocês todos as prioridades e a mudança de paradigma. O paradigma anterior, para lembrar o Gramsci, ainda não morreu. O paradigma anterior é o paradigma das guerras eternas. Não interessa, do ponto de vista da elite dominante americana e de quem financia o Partido Democrata, esses vagabundos todos, Biden, Blinken, Lula, né, sempre a gente tem que precisar, são mensageiros. Quem está por trás, quem controla essa história, quem financia o Partido Democrata, as grandes famílias que financiam o Partido Democrata, como, por exemplo, a família Pritzker, dona, entre outras, da cadeia de hotéis Hyatt. Ok. Os hotéis são excelentes, mas esses caras são extremamente perigosos. Foram eles que, mais ou menos, bancaram o Obama desde o início. Esse é um tipo de gente que está controlando a política externa americana por trás, alinhados com os neocons, e transitam de um partido a outro. Por isso que a gente sempre chama de o Partido da Guerra. É um Partido da Guerra subdividido em democratas e republicanos. O paradigma deles não morreu, mesmo com a humilhação já configurada, cósmica, no terreno, na Ucrânia. O projeto Ucrânia desabou completamente e eles não têm a menor ideia o que fazer daqui para frente. Por isso que o câmbio de narrativa, do ponto de vista dos financiadores do Partido Democrata e dos neocons, caiu literalmente do céu. Mas não caiu do céu. Nada em geopolítica cai do céu. Você tem que articular antes. Ou seja, antes de tudo que está acontecendo na Palestina, houve um encontro fundamental entre Biden e Netanyahu. Basicamente, nesse primeiro encontro, já faz um mês, pelo menos, houve uma espécie de carta branca, já direta, da Casa Branca para o Netanyahu. Olha, o que você quiser fazer lá nas suas terras, tudo bem, contanto que não seja muito... contanto que eu sei exatamente o que está acontecendo agora, né? Tão heavy metal, né? Não podia ser tão heavy metal. Tão heavy metal, exatamente. Punição coletiva e um genocídio embrionário, já em andamento, exatamente. Uma depuração étnica já em andamento. Isso foi bem antes do início do dilúvio de Al-Aqsa, que começou, lembre-se bem, dia 7 de outubro. Voltando mais uma vez, super importante a gente sempre voltar a datas. 3 dias antes do dilúvio de Al-Aqsa, a inteligência egípcia ligou para a sua contraparte em Israel, falou com Shin Bet, falou com Mossad, falou, olha, a gente sabe, porque ao contrário dos israelenses, os egípcios têm excelente intel humana, que fala árabe e que fala dialeto de Gaza, que é algo muito específico, no terreno. Os israelenses não têm isso. E eles avisaram os israelenses, olha, vai acontecer alguma coisa super pesada, a gente não sabe o que é, mas eles estão preparando há algum tempo e vai acontecer algo. E isso a gente só soube depois. Não é apenas o Hamas. É uma operação entre todas as facções palestinas interligadas, que é algo que não existiu até alguns dias atrás. Ou seja, essa coordenação é muito mais complexa. Essa demonização do Hamas como o novo ISIS
o novo exército islâmico, que vem tanto de Netanyahu quanto da Casa Branca, é absolutamente estúpido. Na verdade, são todas as organizações de resistência palestina sediadas em Gaza. Tem pelo menos 5, fora os subgrupos, que nenhum de nós, estrangeiros, sabe. Ou seja, todos eles se uniram e é uma operação conjunta. Desde o começo, a gente estava trabalhando com uma hipótese de trabalho, que depois, no final, se confirmou, de que esse 11 de setembro, entre aspas, terminologia usada desde o início pelos israelenses, era o pretexto ideal que eles queriam para o projeto que já estava em andamento, não só nesses últimos meses com o Netanyahu, esse novo governo que ele formou usando os partidos de extrema-direita dos colonos, mas já vem de anos e a gente pode dizer, já vem desde 1947, que é erradicar os palestinos. E no caso de Gaza, erradicá-los totalmente de Gaza e forçar um êxodo, seja para a Jordânia, cuja maioria da população é palestina já, ou para o Sinai, no Egito. O problema, mais uma vez, é que já está dando tudo errado. O reizinho da Jordânia, Abdullah, e Sisi, no Egito, essa semana, com intervalo de algumas horas, os dois disseram: é absolutamente inadmissível expulsar os palestinos da sua terra em Gaza, seja para a Jordânia, seja para o Egito, nós não vamos aceitar. Está absolutamente vetado. Ou seja, o plano israelense, desde o começo, que era forçar esse êxodo, já está emborcando completamente. O objetivo fundamental, que é a depuração étnica, e usando um pretexto, eles achavam que eles tinham conseguido. O problema é que, mais uma vez, por causa da mistura absolutamente tóxica de arrogância e de hubris dos israelenses e do fato de que eles tratam os palestinos abertamente como animais. E agora você vê um ministro da defesa dizendo que os palestinos são, a expressão é dele, animais humanos, tradução literal do que ele disse. Eles tratam, não são nem cidadãos, eles não existem. E o fato de que eles não existem foi demonstrado praticamente pelo Netanyahu na ONU em setembro, nesse já icônico discurso onde ele mostrou um mapa do novo Oriente Médio, onde não existe a Palestina. Netanyahu, na ONU... O genocídio, ele antecipou a limpeza étnica. Exatamente, Leonardo. Ele antecipou a limpeza étnica não só para a Assembleia da ONU, como para o planeta inteiro, especialmente para o sul global. Ele mostra um mapa do novo Oriente Médio, onde Israel estava em azul e os vizinhos estavam entre um árabe... Desculpe, os vizinhos árabes estavam entre um amarelado laranja, como o novo Oriente Médio, e não existe a Palestina. Ela foi literalmente eliminada do mapa. O plano A sempre é provocar uma guerra, seja como for, usando os pretextos mais espúrios. É porque, na verdade, você só tem a adesão da população ou da comunidade internacional para uma guerra se você tiver uma motivação, né? Você não pode fazer uma guerra de agressão simplesmente. Você tem que ter o argumento da autodefesa, que é exatamente o que Israel tem usado e o que foi a alegação dos Estados Unidos para vetarem a resolução. Para vetaram as duas resoluções, né, Leonardo? A primeira Rússia e a segunda do Brasil. Você atacar um hospital de civis com corpo médico, pacientes e refugiados já dos bombardeios anteriores, onde havia, segundo os melhores cálculos dos palestinos, pelo menos 5.000 pessoas entre o hospital, o estacionamento, uma garagem, a área toda do hospital. Tinha pelo menos 5.000 pessoas e muitos deles eram refugiados. E como a gente sabe, pelo menos a metade, se não mais, mulheres e crianças. Você bombardear, não só é inadmissível, como é incompreensível. É um nível refinadíssimo de perversidade equivalente ao que a gente conhece da história de conquistadores que dizimavam cidades inteiras, né? Ou na história recente, por exemplo, o que os americanos fizeram despejando napalm no sudeste, em boa parte do sudeste da Ásia, não só Vietnã, mas Vietnã, Laos e Camboja, e recentemente, que é outra história que eu acompanhei de perto, a destruição praticamente total de Fallujah, por vingança.